Fala galera, tranquilos? Bem, com um pouquinho de atraso, vamos para as resoluções daquelas questões do concurso da Cefaz Alagoas de 2020 relativas ao ICMS. Então, vamos aqui, ó, primeira questão. Lembrando que é uma prova aplicada pela Sebrasp, e aí você tem aquelas pegadinhas lá de certo e errado, né? Lembrando que quando você marca uma questão errada, você anula uma questão anterior que você tenha marcado como certa, né? Então tem que ter muita atenção aí quando fizer a sua escolha. Aqui, ó, assertiva. No caso de uma empresa alagoana adquirir energia elétrica de outro estado, como insumo à industrialização ou comercialização, não incidirá ICMS sobre essa operação. Aí aquela questão da imunidade da Constituição Federal, é isso? Está lá no nosso artigo 155, parágrafo 2º, olha só, o ICMS não incidirá sobre operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos, derivados e energia elétrica. Então, aquela imunidade lá na origem, né, o estado de origem da operação interestadual, aí, com energia elétrica, petróleo, combustível, não pode cobrar o ICMS, não é devido ao estado de origem. Tá? Mas essa imunidade ela se restringe ao estado, à unidade federada de origem. Tanto que quando você vai lá na Lei Complementar 87, olha o que ela fala. O ICMS, a nossa Lei Candia, né? O ICMS incide também sobre a entrada no território do Estado destinatário de petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos, e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, ou seja, quando vai para consumidor final, não é isso? Decorrente de operações interestaduais, cabendo imposto ao estado onde estiver localizado o adquirente. Aí, de cara, assim, quando você começa a estudar ICMS, acho que tem uma incoerência aqui, né, entre o dispositivo da Lei Candir, que fala da incidência, e o da Constituição, que fala da não incidência, não incidência qualificada, no caso, a imunidade. Quando, na verdade, só reforçando, a Constituição contra a imunidade do ICMS nessas operações interestaduais com energia, petróleo e combustível, refere-se à desoneração pelo estado de origem. Tá? O estado de origem não pode cobrar ICMS nessa operação. O estado destinatário, quando vier para consumidor final não contribuinte, ou mesmo para contribuinte, né, desde que não seja destinado à comercialização ou à industrialização, esse petróleo, esse combustível, essa energia elétrica, o Estado pode cobrar na entrada. Ah lá, mas e se vier destinado à comercialização e industrialização, não vai ter a cobrança? Vai ter a cobrança quando o adquirente der a saída subsequente, praticar a operação subsequente. E aí, nesse caso, o débito vai ficar com o estado lá de destino, né, que onde for praticada essa operação subsequente. Mas quando se trata de consumidor final, como você não vai ter operação subsequente, então o estado já está autorizado a cobrar na entrada, tá certo? Sai da origem com a imunidade, sem imposto, mas quando entra no estado de destino, como vai para o consumo final, tá certo? Tanto faz se contribuinte quanto não contribuinte, o estado está autorizado a efetuar a cobrança desse imposto na entrada de seu território. Beleza? Dando continuidade aqui, ó, até essa matéria já foi discutida pelo Supremo Tribunal Federal e olha só a tese fixada em uma ação de repercussão geral, né, um recurso extraordinário. Segundo o artigo 155, parágrafo 2º da Constituição Federal, cabe ao Estado de destino em sua totalidade ICMS operação interestadual de fornecimento de energia elétrica a consumidor final para emprego em processo de industrialização, não podendo o Estado de origem cobrar o referido imposto. Tá? Então, isso aqui é quando o adquirente dessa mercadoria, no caso aqui energia, e aí lembrando, né, que energia elétrica para fim de ICMS é tratada como mercadoria. Tá? Então, quando o adquirente vai utilizar isso no seu processo industrial, vai consumir isso no seu processo industrial, é o estado de destino quem está autorizado a efetuar a cobrança do imposto. Você tem a desoneração na origem. Tá? Então, a operação de aquisição de energia elétrica lá no estado de origem, você não tem a cobrança do imposto, você tem uma não incidência qualificada, uma imunidade constitucional. E ainda, né, seguindo aqui, ó, só para ficar um pouco mais fácil de você entender, pegue aqui esse quadro. Você tem a seguinte destinação para uma operação com petróleo, combustível, energia elétrica. Destinação, industrialização, comercialização. Saída na UF de origem, não tem incidência do imposto, tá? Não vai haver a cobrança do ICMS lá na saída do estado de origem, beleza? Na entrada do F de destino, também você não tem aquela incidência autorizada pela Lei Complementar 87, você não tem aquela cobrança na entrada do estado. Alguns estados cobram uma espécie de antecipação do imposto, como é o caso, por exemplo, do Amazonas. Tá? Se você é uma empresa aqui comercializadora de energia elétrica, está adquirindo energia elétrica em outro estado para revender aqui dentro, você paga uma antecipação do imposto, tá certo? Mas não é aquela incidência definitiva, aquela cobrança definitiva que você tem na entrada prevista na Lei Candir. Tá? Tanto que na saída subsequente,
você vai ter ali a cobrança do imposto, né, o débito do imposto, e aquilo que você paga nessa entrada, você, via de regra, vai poder se creditar, beleza? Ah, operações com energia elétrica, petróleo, combustível para consumidor final. Saída no estado de origem, conforme a Constituição, você não tem incidência do imposto, né, imunidade. E aí, na entrada do estado de destino, como você não vai ter a etapa subsequente com essa mercadoria, né, com esse petróleo, com esse combustível, com essa energia elétrica, o Estado está autorizado a, na entrada em seu território, tá certo, efetuar a cobrança do imposto. Você tem a incidência com a cobrança do imposto. E aí, nesse caso, olha só o nosso comando aqui. No caso de uma empresa alagoana adquirir energia elétrica de outro estado, como insumo à industrialização ou comercialização, não incidirá o ICMS sobre essa operação. Então, você não tem o ICMS lá no estado de origem, pela imunidade, e você também não tem a cobrança na entrada, né, cobrança na entrada do estado, aquela cobrança definitiva, tá certo? Porque você vai ter uma operação subsequente e esse adquirente vai debitar nessa operação subsequente o imposto e levar a sua apuração. Então, nesse caso, a nossa assertiva está correta. Beleza, gente? Então é isso. Você tem aí a questão da imunidade constitucional, tem a cobrança do imposto na entrada do Estado, na entrada do território, né, do Estado do adquirente, desde que essa mercadoria, né, energia elétrica, no caso, ou petróleo ou combustível, não tenha uma operação subsequente, né, seja destinada ao consumo final pelo adquirente. Segunda questão aqui, ó, que a gente colocou para vocês pensarem a respeito. Na concessão de redução da base de cálculo do ICMS, devem-se aplicar as regras para concessão da isenção, incentivo e benefícios fiscais. Tá? E aí, vale aqui citar a nossa Constituição Federal de novo, certo? Lá o artigo 155. Bem, gente, você que está estudando aí para concurso de Secretaria de Fazenda, que está aí se debruçando sobre estudo de ICMS, esse artigo 155 é o que trata dos impostos estaduais e o parágrafo 2º é o que trata lá do ICMS, você vai ter que saber de qual é salteado. Tá? Então, caia de cabeça aí, durma abraçado com esse artigo 155 aí que você vai ter que saber de decorado, ok? Então, olha só, cabe à lei complementar regular a forma como, mediante deliberação dos estados e DF, isenções, incentivos e benefícios fiscais no âmbito do ICMS, que é o tributo imposto estadual, serão concedidos e revogados. E a partir desse comando da Constituição, nós temos aqui a nossa lei complementar 2475. Ah, Alain, mas a lei é de 75, a Constituição de 88. Foi recepcionada, né? Foi recepcionada pela Constituição, então continua valendo. E aí essa lei, ela trata lá sobre os convênios para concessão de isenções do ICMS, na verdade, concessões de benefícios fiscais no âmbito do ICMS. E aí diz lá, olha só, as isenções do ICMS serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos estados e DF, segundo a Lei 2475. E aí ela continua, né? Também se aplica nas disposições da Lei 2475 a redução da base de cálculo a quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiros fiscais concedidos com base no ICMS, dos quais resulte redução ou eliminação direta ou indireta do respectivo ônus. Então, se você tem a desoneração total ou parcial do ICMS, é um benefício fiscal. Sendo benefício fiscal, benefício tributário, no âmbito do ICMS, sujeita-se aqui às regras estabelecidas para a concessão dos incentivos, dos benefícios desse imposto estadual pelos estados. Os estados têm que submeter a proposta lá de concessão desses incentivos, desses benefícios, redução da base de cálculo, crédito estímulo, crédito presumido, isenção, o que quer que seja, qualquer hipótese de desoneração total ou parcial, o estado proponente tem que apresentar isso aos demais estados via CONFAZ, né, Conselho Nacional de Política Fazendária, e aí tem aquelas regras, né, para que ele possa instituir esse benefício. Ainda continuando aqui na Lei 2475, olha só, quais são as regras para a concessão desses benefícios? Aqui, de uma forma resumida, tem mais algumas, né, mas eu me concentrei aqui nas principais. Os convênios serão celebrados em reuniões para os quais tenham sido convocados representantes de todos os estados do EDF, né, então o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAZ, reúne aí representantes dos estados, né, e também da União, né, no caso ali, o Ministério da Economia. Então, quando um estado quer conceder, né, algum tipo de benefício fiscal, uma isenção, crédito presumido, é convocada a reunião do CONFAZ, apresentada a proposta. As reuniões se realização com a presença de representantes da maioria das UFs, tá? Então precisa estar todo mundo, mas tem que estar a maioria representada, ok? São 27 UFs. Concessão de benefícios dependerá da decisão unânime das UFs representadas, então todo mundo que estiver lá reunido, todos os estados que se fizerem representados na reunião, tem que aprovar lá
um benefício que determinado Estado quer instituir para os seus contribuintes, ok? E a revogação total ou parcial dependerá de aprovação de 4/5, pelo menos, de quem se fizer representado. Beleza, gente? Então, essas aqui são algumas das regras, eu diria que as principais regras para a concessão de benefícios no âmbito do ICMS, e aí tanto faz se é uma isenção, se é uma redução da base de cálculo, qualquer tipo de incentivo que você tenha desoneração do imposto, total ou parcial, os estados têm que submeter a sua proposta à deliberação do CONFAS, tem que ter aprovação unânime daqueles que estão presentes na reunião. Ok, gente? Então, nesse caso, a alternativa aí está certa, a assertiva está correta, tá? Então, para a concessão de redução da base de cálculo, que é um benefício fiscal no âmbito do ICMS, que é uma desoneração, nesse caso aqui, é uma desoneração parcial, né? Os estados têm que apresentar a proposta ao CONFAS, têm que cumprir todo aquele rito, né? Reunir lá no CONFAS e ter a aprovação unânime daqueles que se fizerem representados. Ok, gente? Beleza. E a outra assertiva que eu deixei aqui para vocês pensarem, no caso do ICMS, o montante do próprio imposto integra a sua base de cálculo, razão porque é conhecido como imposto que tem um cálculo por dentro. Isso aqui também, ó, está lá na nossa Constituição Federal, olha só, cabe à lei complementar fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre. Né? Então, o ICMS está lá por dentro de sua própria base de cálculo, inclusive na importação do exterior. Né? Quem já trabalha aí um pouquinho com ICMS sabe, né, que quando você tem uma importação, incide ICMS na importação, todo mundo que importa via de regra é contribuinte do ICMS, salvo se você tiver algum tipo de benefício. E aí diz lá a nossa Lei Candia, Lei Complementar 87 de 96, integra a base de cálculo do imposto, inclusive na importação, tá, o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque em mera indicação para fins de controle. Ok, tem. Então, gente, você tem lá, digamos, um preço de mercadoria no valor de 10 mil. Esse preço da mercadoria ele vai servir de base de cálculo. E aí você vai ter lá, digamos que seja uma operação interna aqui no Amazonas, cuja alíquota é 18%, né? A alíquota modal é 18%. A base de cálculo 10 mil, valor do imposto 18%, 1.800, e o valor da nota fiscal vai ser de 10 mil. Por quê? Porque o imposto já está por dentro daqueles 10 mil reais, tá certo? Por isso que disse que o ICMS é um imposto por dentro, né? Porque ele já acompanha a sua própria base de cálculo. E aqui, gente, é uma resposta textual, né? Você tem que saber isso daqui, está lá na Constituição, está na Lei Candir, então é literal, não tem muito o que pensar não, ok? E aí tem lá o nosso Supremo Tribunal Federal, em uma decisão de repercussão geral, olha só, isso aqui porque antes não ficava muito claro em relação à importação, se o imposto deveria ser incluído por dentro. Aí veio a emenda constitucional, né, a emenda 33 de 2001, e disse aqui, ó, com alteração promovida pela emenda constitucional 33, a lei complementar ficou autorizada a dar tratamento isonômico na determinação da base de cálculo entre operações ou prestações internas com as importações do exterior, de modo que o ICMS será calculado também por dentro, ok? Em ambos os casos, tanto faz se é uma operação aqui, dentro do território brasileiro, como uma operação lá com origem estrangeiro, quando você for cobrar o imposto, a base de cálculo já tem que conter o próprio ICMS. Ok, gente? E aí, nesse caso, a nossa resposta, a nossa assertiva aqui também está certa. Beleza, gente? Então é isso. Depois eu volto aí com mais algumas questões para a gente debater. Qualquer dúvida que vocês tenham, coloque aqui nos comentários, YouTube, Instagram, quem tem meu e-mail, quiser passar o e-mail. Estou demorando para responder os e-mails, tá, gente? Então é melhor passar aqui pelo Instagram, pelo LinkedIn ou pelo YouTube, que eu costumo responder mais rápido. Ok, gente? Então é isso. Espero vocês aí na próxima. Até mais e